Pessoal, boa noite. Então, vamos dar sequência então à nossa aula, né? Conforme nós havíamos comentado na aula passada, a gente ia começar focando já em energia, mas antes a gente vai trabalhar hoje dois assuntos importantes. Falar um pouquinho sobre a potência e o rendimento, tá? Antes da gente começar, né, a trabalhar sobre esses dois assuntos aí que nós vamos ver hoje na aula de hoje, vou mostrar para vocês algumas simulações, conforme eu tenho feito para vocês, para a gente rever então o que a gente viu, né, e de que forma a gente começou a calcular o trabalho, né? A gente viu que começamos então a trabalhar os conceitos de dinâmica, e dentro da dinâmica começamos então a trabalhar os conceitos das leis de Newton e suas aplicações. Começamos a ver os conceitos de trabalho e energia, onde nós vimos o que é trabalho, vimos, né, o trabalho realizado por uma força constante, uma força paralela e uma força não paralela. Vimos também o trabalho realizado pela força elástica, pela força peso. Então, vamos fechar esse ciclo, digamos assim, dessas forças, né? E calculando, então, hoje, né, aprendendo um pouquinho sobre os conceitos de potência e rendimento. Então, olha só, vou compartilhar com vocês a minha tela, conforme eu sempre tenho feito, para facilitar a visualização de todos. Então, olha só, na nossa primeira aula, nós começamos, então, a trabalhar os conceitos de força, né, onde nós vimos que, conforme vocês podem observar aqui, para eu analisar o comportamento das forças. Se eu pegar, por exemplo, aqui, pessoas que têm o mesmo, né, a mesma massa, ou massa é diferente, e eu aplicar uma força, vocês observem que o corpo, então, começa a se movimentar, e aqui nós conseguimos ver, então, também o somatório das forças. A força resultante, ela está sendo para a esquerda, ou seja, no caso aqui, o corpo, né, ou o homem que está aplicando a força em azul. E se eu aumentar a intensidade da força aplicada aqui, nós vamos observar que nós vamos ter agora um outro comportamento, porque eu estou aumentando a intensidade da força e o movimento agora ele muda de direção. Então, até agora, nós trabalhamos esse conceito de força. Também, como nós vimos, também podemos ver quais são os valores que estão sendo aplicados. E se eu colocar aqui, por exemplo, um outro corpo de massa, se tiverem a mesma intensidade da força aplicada, né, em relação aos outros corpos, a gente observa que vou aumentar agora a intensidade. Observem que o movimento agora ele muda de sentido. Tem uma força de 250 maior sendo aplicada pela esquerda, onde a força, né, a soma das forças de forma vetorial é igual a 100, né, que a força, então, resultante, que é o somatório dessas duas forças que está fazendo com que o corpo se movimente no sentido contrário. Então, olha só, se eu aplicar uma outra força, né, de maior intensidade, no caso agora de 300, observem que o movimento do corpo, ele tende agora a ir para um outro sentido. Então, tudo isso é que nós trabalhamos, então nós vimos esse conceito. Dentro desse conceito, nós vimos quando nós temos, por exemplo, uma caixa. Eu tenho, por exemplo, uma força de atrito. Se eu aplicar uma força de atrito nessa caixa, observem que nesse momento que eu estou aplicando uma força de 68, o corpo ele continua em repouso, ou seja, a força de atrito estática é igual à força de atrito cinética, que nós vimos nas aulas. Então, o corpo ele tende a permanecer em repouso. O professor, ele vai continuar sempre em repouso? Não. Vai chegar um ponto em que a minha força de atrito estática, ela será vencida para a força de atrito cinético. Aí o corpo entra em movimento. Então, observe que se eu for aumentando a intensidade dessa força, observe que agora começou o movimento, ou seja, eu consegui vencer o atrito estático, né? Agora o corpo agora está com atrito cinético, ou seja, o corpo já está em movimento por causa da força que eu apliquei. Observem que foi necessário uma força de 244 newton. Então, todos esses conceitos ali
a gente trabalhou. Professor, por que estamos fazendo essa revisão? Porque é importante a gente perceber nos trabalhos que a gente calculou. Então, nós calculamos o trabalho da força aplicada, nesse caso. Nós vimos também o trabalho calculado por uma outra força. E assim eu poderia aumentar a quantidade aqui. Poderia, por exemplo, colocar uma criança. Ou poderia colocar essa criança em cima de uma caixa. Poderia colocar, por exemplo, uma outra caixa. E colocar, por exemplo, alguém sentado por cima dessa caixa. Observem que eu aumentei a intensidade. Então, vou precisar de uma força maior para eu poder vencer o coeficiente de atrito. Então, observem que até uma força de 209, o corpo continua ainda estático, ou seja, a força de atrito, né, é igual à força aplicada, porque eu tenho, né, o corpo encontra-se em repouso. Observe que eu vou aplicando uma força. Observe que até 259 eu ainda não consegui vencer, né, a intensidade da força de atrito estático. E à medida que eu vou aumentando, observem que como o atrito é muito maior, observem que 474 eu consigo então vencer a intensidade da força de atrito. E com isso eu coloco o corpo em movimento. E as setas, vocês podem observar que as duas setas, elas indicam a força maior que está sendo aplicada pela direita, que ela conseguiu vencer a intensidade da força de atrito. Então, esses conceitos nós vimos na aula passada, né? Nós vimos que se eu diminuir o atrito, por exemplo, colocar uma superfície lisa, observem que na hora que eu aplicar uma pequena força, né, observem que o corpo já entra em movimento. Por quê? Porque eu tenho uma superfície totalmente lisa, sem a força de atrito, sem um coeficiente de atrito, seja ele estático ou dinâmico. Então, observem que uma força de 170, eu já coloco o corpo em movimento. Se eu aumentar um pouquinho a intensidade da força de atrito, observem que precisei aumentar um pouquinho a força para que eu pudesse vencer o atrito. Então, todos esses conceitos aqui, nós trabalhamos eles na aula passada nossa, né? Como nós vimos então. Gostaria de apresentar aqui para vocês também, antes da gente estar fechando esse conceito, outro conceito que a gente viu também sobre as forças, está relacionado à força gravitacional e à força normal. Então, observem que se eu aplicar uma certa força, observe que eu tenho uma seta indicando as duas intensidades, a força aplicada e a força de atrito, né? Elas são iguais. E à medida que eu vou aumentando, observe que eu consigo vencer a intensidade da força de atrito. E, com isso, eu coloco o corpo em movimento. Então, todos esses conceitos aqui, nós trabalhamos, então, nas aulas anteriores. E outra coisa importante também que nós vimos na aula é sobre quando eu tenho uma caixa, por exemplo, eu quero fazer com que haja movimento, eu aplico uma certa força, e ao aplicar uma certa força, nós observamos, então, o comportamento desse material. E eu poderia trocar de material, poderia colocar qualquer outro material, né, conforme nós trabalhamos nas aulas anteriores, e tudo isso de forma que é facilitar o nosso processo. Então, esses conceitos todos aqui, né, eles foram vistos nas aulas anteriores. Eu trouxe eles aqui para a gente poder estar relembrando o que a gente trabalhou. E outra coisa importante que trabalhamos foi também, então, a aplicação da lei de Hooke, né, quando nós temos a força elástica. E nós vimos que a força elástica, ela atua no sentido contrário ao movimento da força aplicada. E na nossa última aula, nós vimos que o trabalho da força elástica ela pode ser positivo ou negativo. Quando é que o trabalho é positivo? Quando eu me afasto da posição de equilíbrio. Professor, qual é que é a posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio está aqui, ó. Aqui eu tenho a minha posição de equilíbrio. Então, ou seja, a mola se encontra na sua condição normal, na sua condição natural, sem sofrer nenhuma deformação. Então, se eu aplico uma certa força, sempre que eu estiver me afastando da posição de equilíbrio, eu tenho o trabalho realizado pela força elástica negativo. Por quê? Porque vocês podem observar a minha seta azul, a força elástica está no sentido contrário ao movimento da força que eu estou aplicando.
Se eu me afastar também, ou se eu comprimir a mola, o trabalho realizado também é negativo. Então, sempre que eu me afasto da posição de equilíbrio, seja comprimindo a mola ou, né, elongando essa mesma mola, eu tenho um trabalho realizado pela força elástica, um trabalho negativo. Agora, em ambos os casos, a fórmula continua sendo a mesma. A força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação causada ao aplicar essa certa força. Então, a nossa equação continua sendo a mesma para determinar, então, a força elástica. Então, esses conceitos aí são conceitos que a gente viu. Na aula passada, a gente aprendeu a calcular o trabalho dessas forças. E hoje, então, nós vamos dar sequência, trabalhando, então, os conceitos de potência. Então, olha só, vamos entender potência da seguinte forma. Imagina que eu tenho uma obra sendo realizada, né? Uma obra de construção civil. Imagina que você tem 2 funcionários e os 2 precisam carregar um balde para levar até o primeiro andar. Esse balde aí está cheio de materiais que precisam ser utilizados, né, para execução dessa obra. Só que o primeiro, ele fez o mesmo trabalho durante 10 segundos. Ou ele fez o mesmo trabalho, o outro fez o mesmo trabalho durante 10 minutos. Aí vem uma pergunta importante. Se os 2 fizeram o mesmo trabalho, se os 2 realizaram a mesma função, por que que um gastou menos tempo e o outro gastou mais tempo? Se os 2 fizeram o mesmo trabalho. Então aí vem um conceito muito importante, que é o conceito de potência. É muito comum nos livros aparecer como potência média ou simplesmente potência. Então, professor, então o que está diferenciando nesses dois? Esses 2 estão fazendo o mesmo trabalho. A potência com que um realizou esse trabalho. Então, a potência é o trabalho realizado durante um intervalo de tempo. E nós já vimos que o trabalho é a transferência de energia de um sistema para o outro. Então, ou seja, professor, então eu começo a perceber que se um gastou menos tempo, significa desenvolver uma potência maior. Exatamente. Então, olha só, definição simples, a potência é a energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo, ou seja, é a taxa de variação da quantidade de energia fornecida ou cedida por um sistema durante o intervalo de tempo. Existem também livros que colocam aqui, né, eu até coloquei aqui para vocês em outras palavras, que potência é a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transferida, ou seja, a rapidez com que esse trabalho é realizado. Então, se um fez um trabalho em menos tempo, significa que ele desenvolveu uma potência maior. E o que fez esse trabalho em mais tempo, significa que ele desenvolveu uma potência menor, sendo que a tarefa para os 2 é a mesma. Então, olha só, o que eu quero chamar a atenção para vocês. Não simplesmente olhar na fórmula, mas saber interpretar essa fórmula. Potência é igual ao trabalho realizado, dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, é a transferência de energia, que é o trabalho, que nós já vimos, durante o intervalo de tempo. Se eu aumento o intervalo de tempo, se o intervalo de tempo que eu gasto para realizar esse trabalho for maior, significa que eu tenho uma potência menor. Por quê? Porque a potência e o intervalo de tempo eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu quero realizar um trabalho e eu quero gastar menos potência, eu preciso desenvolver esse trabalho, né, durante um intervalo de tempo maior. Então, é muito importante a gente perceber esses conceitos. Então, se eu tenho uma potência maior, significa que esse trabalho foi realizado
em menos intervalo de tempo. E isso é muito comum a gente perceber, né, durante as aplicações práticas. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns funcionamentos de algumas peças, algumas máquinas, para vocês observarem como é que isso acontece. Então, olha só, e é muito comum também, pessoal, vocês observarem, existem outras unidades da potência, uma delas é chamada de cavalo-vapor, que é muito utilizada essa unidade nas indústrias, né, de automóveis. Você pode ver, por exemplo, os automóveis, eles aparecem, por exemplo, a potência especificada em CV, ou seja, cavalo-vapor. Então, é normal, tá, você se deparar no livro, a potência sendo especificadas em CV, ou cavalo-vapor. E existe também outra unidade, que é o horsepower, né, o famoso HP, tá? Que são unidades também utilizadas para a potência. Então, olha só, um cavalo-vapor é aproximadamente 356, se for em HP, né, a potência, que é o horsepower. Se for em CV, é aproximadamente 736. Então, eu tenho esse valor. E esse valor, pessoal, eu coloquei aqui 735,5, né, que é o valor que aparece em maioria dos manuais. Acontece que questões de exercício, questões de trabalho, é muito comum o pessoal arredondar esses valores. Então, olha só, assim como nós trabalhamos nas outras aulas, qual é que é a unidade da potência? Pessoal, qual é que é a unidade do trabalho? No sistema internacional, qual é que é o joule? Qual é que é a unidade do tempo no sistema internacional? Segundo. Segundo. Então, significa que a unidade da potência pode ser expressa também em joule por segundo. Por que é joule? Porque o trabalho é dado em joule e o tempo é dado em segundo. Joule por segundo foi batizado, né? Homenagearam um físico que batizaram essa unidade como watts ou watts. Então, a unidade da potência é watts ou joule por segundo. É muito importante, eu sempre falo assim, que é muito importante a gente lembrar do joule por segundo. Por exemplo, nas nossas casas a gente tem um chuveiro. O nosso chuveiro, que a gente tem várias potências, tem de 500 watts, tem de... E assim como a tensão tem de 127, 220 e assim sucessivamente. O consumo, por isso que é importante, se eu tenho, por exemplo, eu falo para você que quando a gente vai, por exemplo, lá na CEMIG, a gente paga, por exemplo, quilowatt-hora. Então é muito importante, por exemplo, você perceber se você gastou, por exemplo, 40 watts, o que significa, professor? Eu gastei 40 joule a cada segundo. Então você tem que entender que o watts, que é o W, é a mesma coisa, 1 joule a cada segundo. Então, se eu pergunto para você, qual é que é a potência, então, que o teu chuveiro tem que desenvolver durante 30 dias? Que, contando o padrão do mês, né? Então, se eu sei que esse 40 representa 40 joule a cada 1 segundo, se eu quero saber 30 dias, né? A gente sabe que 30 dias, um dia tem 24 horas, então se você pegar 30, multiplicar por 24, você vai ter 720 horas. E uma hora tem 3.600 segundos. Então, se você pegar 720 vezes 3.600 segundos, você vai ter uma potência aproximadamente aí de 2.592 kJ. Ou seja, você vai ter ali, né, aproximadamente um consumo de energia, né, muito alto. Então, é muito comum aparecer essas unidades. Agora, o cavalo-vapor ou horsepower, que é o HP, normalmente, quando eles são solicitados no exercício, esses valores são fornecidos. Vocês não precisam decorar esses valores são fornecidos, né, porque são valores que já existem na análise, né, dos equipamentos.
Outra coisa importante que eu quero destacar para vocês. É muito comum, gente, quando se trata de potência, além de expressar a potência em watts, é muito comum ele ser expressado nesses múltiplos. Ou seja, 1 kW é igual a 10 elevado a 3. Ou seja, 1 kg é 10 elevado a 3, ou seja, 1000, né? 3 zeros. E 1 megawatts é igual a 10 elevado a 6. E 1 gigawatts é igual a 10 elevado a 9, né? É muito comum a gente expressar a potência e essas grandezas nessas unidades, tá? É muito comum. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês um elemento que vocês conhecem. Esse elemento ele é chamado de carburador. O carburador ele é um elemento que vocês encontram em vários equipamentos, por exemplo, em máquinas, nas indústrias, em usinas, né, aparece esse elemento, em geradores industriais, também tem esses elementos. Qual é que é a finalidade? É verificar, principalmente, a transferência de energia. Então, ou seja, qual que é a potência que essa máquina vai desenvolver ao realizar esse processo de transferência de energia de um sistema para o outro. Então, à medida que eu vou trabalhando essa variação, eu observo que eu tenho aqui a liberação, né, desse líquido, aqui no caso, está pegando os líquidos aqui, e ele está transferindo aqui por um determinado reservatório. Mas o mais interessante, dentro desse equipamento, olha só o que acontece. Olha só, por exemplo, isso aqui é um motor. Como é que funciona, por exemplo, a potência? Então, eu coloquei aqui algumas grandezas que a gente pode observar aqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, aqui o comportamento da pressão que está sendo exercida, o comportamento do volume e a uma temperatura abaixo do nível do mar, né, um ATM. Então, eu tenho aqui a potência sendo desenvolvida nessas máquinas. E aqui eu posso observar vários parâmetros que eu posso analisar, assim como eu posso parar a máquina e eu posso verificar outros parâmetros, observar o comportamento dos fluxos. Então, observa, as duas máquinas são iguais. Qual é que é a diferença que tem, professor? Observe aqui, nessa aqui, observe esse trajeto aqui. Deixa eu pegar a minha linha aqui. Observe o trajeto que eu tenho aqui, ó. Observe que o tempo que ele demora para chegar a uma pressão máxima, mantendo uma certa variação de volume, a uma certa pressão constante. Então, eu tenho aqui, estou carregando os líquidos, e observem que a potência ela é um elemento essencial. As duas máquinas, elas têm as mesmas características, porém, elas são diferentes aonde, professor? Na potência. Assim, isso acontece, por exemplo, nos carros. Se você comprar um carro, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, você comprar um Celta, que tem, por exemplo, uma potência, por exemplo, pegar, por exemplo, de velocidade radiais, que é muito comum, por exemplo, você tem lá, por exemplo, 16 válvulas. Você tem, por exemplo, um de 8 válvulas. O que isso influencia, professor? Influencia na potência que o motor vai desenvolver. Quanto maior for a sua potência, significa que falando de carro, ele vai realizar um trabalho em menos tempo. E quanto menor for a potência, eu vou realizar o mesmo trabalho gastando mais tempo. Então, é muito importante esse conceito de potência para que a gente comece a perceber os conceitos que a gente visualiza na prática. E assim, poderia separar a máquina, por exemplo, observe que aqui eu tenho aqui algumas nomenclaturas, né, as dimensões, né, a compressão que está acontecendo, a expansão que está acontecendo, por exemplo, do líquido que está sendo liberado ali, né, dentro dessas máquinas, e eu consigo observar o comportamento dessa máquina. Então, o que eu preciso nessa máquina? É que ela me realize um certo trabalho em menor intervalo de tempo. Porque se eu tenho duas máquinas que realizam o mesmo trabalho durante o mesmo intervalo de tempo, não compensa fazer um gasto dessas duas máquinas. Assim como nós, como engenheiro, assim como vocês,
futuros engenheiros, vocês serão contratados pela capacidade e pela competência que vocês têm e que vocês desenvolvem ao longo da formação de vocês. Como assim, professor? Vamos trazer o exemplo da potência para o nosso ramo acadêmico. Todos vocês vão formar na Faculdade Pitágora, no final do curso vão receber o mesmo diploma. O diploma de todo mundo será igual que vocês vão receber. E quando vocês forem participar de um processo seletivo, vocês vão entregar os mesmos diploma, todo mundo igual. Aonde é que vai estar o diferencial de vocês? Nos conceitos e nos conhecimentos que vocês vêm desenvolvendo. Né? Então, trazendo o exemplo que eu olhei para as máquinas, eu tenho duas máquinas. Se as duas que eu tenho vão realizar o mesmo trabalho, porém eu tenho uma outra que realiza o mesmo trabalho em menos intervalo de tempo, me oferecendo melhor no meu sistema, melhor o meu sistema, eu prefiro ficar com aquela máquina que me dá o mesmo trabalho que a outra máquina faria, porém menos intervalo de tempo. Professor, o que você quer dizer? As pessoas são contratadas pelas competências e as qualidades que elas desenvolvem. Porque o diploma, conforme eu disse, de todos vocês será o mesmo. Aonde é que vai estar o diferencial? Nas competências e as habilidades que vocês estão desenvolvendo com as atividades que vocês fazem no AVA, as disciplinas interativas que vocês têm, né? Plano de carreira, todas essas habilidades que vocês desenvolvem, elas estão agregando um diferencial ao longo da carreira de vocês. Então, isso fará um grande diferencial ao longo da formação de vocês. Então, quando a gente olha, por isso que fala, professor, mas não é possível, como é que a gente fez o mesmo processo, fulano passou, eu não passei? É claro, ele tem uma qualidade a mais, tem uma competência a mais, ou que ele desenvolve mais, que os outros não desenvolvem. Então, isso faz dele um grande diferencial. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Até aqui nesses conceitos de potência? Sim. Tranquilo. Então, olha só. Então, eu coloquei aqui os nomes, tá? O P é a potência, ou potência média, conforme eu já disse. Qual que é a unidade da potência? Joules por segundo, que foi batizado, né, pelo, né, o watts ou watts. E o W é o trabalho. Eu quero chamar a atenção aqui, gente, eu comentei isso, é muito comum os alunos confundirem esse W aqui da unidade de watts com o W de trabalho. Então, conforme eu disse na aula passada, tem livros que representam o trabalho pela letra tal, tá? Para evitar essa confusão, tá? E como nós começamos a trabalhar com a letra W, então nós vamos manter a letra W de trabalho, lembrando que a unidade da potência também é um W minúsculo. Então, espero que vocês não façam confusão na hora da unidade. E o ΔT nós já estamos acostumados, que é o intervalo de tempo. E a unidade do intervalo de tempo é segundo no sistema internacional, e a unidade do trabalho é joule. Então, olha só. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Pessoal, deixa só eu voltar aqui, antes de eu fazer um exemplo com vocês. Olha só, potência é igual trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, se eu tiver uma força paralela aplicada a um corpo se deslocando na horizontal, trabalho é igual ao quê? Como é que eu calculo o trabalho? Como é que a gente calcula o trabalho? Força vezes deslocamento? Trabalho é igual a força, então no lugar do trabalho eu coloco força vezes o deslocamento. Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Pergunto para vocês, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, que grandeza é essa? Velocidade?
velocidade. Então, significa que a potência também ela pode ser calculada pela força vezes a velocidade. Tudo bem, pessoal? Então, observem que nós já vimos o que é trabalho. Esse trabalho poderia ser trabalho da força gravitacional, que é massa, gravidade vezes altura. Esse trabalho pode ser um trabalho da força elástica, que é a constante elástica, que multiplica a elongação ao quadrado dividido por 2. Tá? Eu peguei apenas aqui e olha só. Olha só como é que é interessante. Segundo a lei de Newton, força é igual ao quê? Força é igual ao quê? Massa vezes aceleração? Massa vezes aceleração. Então, observem, pessoal. Eu posso pedir para vocês a aceleração, poderia pedir para vocês a massa, poderia pedir para vocês a força, dando apenas os valores para a gente calcular, dando apenas a potência e dando apenas o intervalo de tempo. Então, é muito importante a gente saber aplicar aqueles... Observem que isso aqui é a aula de hoje. Isso aqui que nós vimos aqui, força vezes deslocamento, foram as aulas de trabalho. Deslocamento sobre intervalo de tempo, que é velocidade, e movimento retilíneo uniformemente ou uniformemente variado. Então, observem que numa única análise, eu consegui trazer para vocês, como revisão, os conceitos que a gente viu lá atrás. Tá? Então, é muito comum, às vezes, né, a gente pedir para você calcular uma certa grandeza, levando em conta esses parâmetros que a gente já conhece. Tudo bem? Então, é apenas para mostrar para vocês que é possível. Então, olha só, o primeiro exemplo aqui é bem simples. Uma força F de intensidade 20 N é aplicada a uma caixa, deslocando-a a 3 metros, na direção e no sentido da força. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Tranquilo? De novo, primeira coisa sempre que eu falo para vocês, tem que tirar os dados. Os dados nos garantem 80% do problema resolvido. Então, eu tenho aqui a força 20 N, o deslocamento 3 metros e o intervalo de tempo é 4 segundos. Então, olha só, potência é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Como a força é paralela e o deslocamento também, nós vimos que o trabalho realizado, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, eu tenho a minha força, que é 20 N, vezes o deslocamento, que eu também tenho, que é 3 metros. Então, trabalho vai ser 20 vezes 3, eu tenho, então, 60 joule. Calculado o trabalho, agora eu posso calcular a potência. A potência é o trabalho desenvolvido dividido pelo intervalo de tempo. O trabalho foi de 60 joule, dividido por 4 segundos. Então, eu tenho uma potência desenvolvida de 15 joule, ou 15 watts, ou seja, 15 joules a cada segundo. Ou seja, eu estou transferindo uma energia de 15 joule a cada 1 segundo para o sistema. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, segundo exemplo. Numa das classes de prova de halterofilismo, conhecida também como arranque, o atleta tem que levantar o peso acima da cabeça num ato contínuo. Nos Jogos Olímpicos de 2018, esse mesmo atleta que ganhou a medalha de ouro levantou um corpo de 160 kg. Considerando que o intervalo de tempo transcorrido para levantar o corpo até a altura de 2 metros tenha sido de 2 segundos. Qual é a potência requerida do atleta? Dados. Eu tenho uma massa de 160 kg, eu tenho uma altura de 2 metros e eu tenho um intervalo de tempo de
2 segundos. Pessoal, se o corpo, se ele está levantando, o atleta está levantando o peso, tem uma determinada altura, o trabalho realizado é o trabalho de que força? Força normal? Força-peso. Tudo bem? A força, lembra, a definição do trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, ele é uma força conservativa, ela não depende da trajetória do corpo, depende apenas da altura do corpo. Então, olha só, se ele levantou o corpo, imagine que ele pegou o peso aqui e ele levantou esse peso a uma esse corpo aí a uma determinada altura, uma altura H. Então, o trabalho realizado é o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso, nós já vimos na aula passada que o trabalho da força-peso é igual a massa, gravidade, vezes altura. Pessoal, uma pergunta importante. Olha só, tem uma informação importante que está escrito aqui, ó. Ele faz esse ato de forma contínua. Se não fosse contínuo, pessoal, se ele parasse a uma altura de 2 metros, ficou lá parado, qual é que é o trabalho realizado? Zero. Zero. E se o trabalho é zero, qual que seria a potência desenvolvida? Qual seria a potência? Se a potência é trabalho sobre o intervalo de tempo, se o Zero. trabalho é Seria zero também. potência desenvolvida, você fala assim, aí vem aquela pergunta interessante, professor, não é possível? Como é que ele levantou um peso, está lá em cima, lá, e o professor fala que o trabalho realizado é zero e a potência desenvolvida é zero. Nós vamos ver isso na próxima aula, que é a energia. Eu sempre estou comentando isso com vocês. Segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, apenas há uma quê? Transformação. O que significa, professor? Significa que nesse processo que ele fez até manter o peso lá, ele apenas fez uma transformação da energia cinética para uma energia potencial gravitacional. Então, olha só, então o trabalho vai ser igual ao trabalho da força-peso, que é massa, gravidade vezes altura. A massa é 160. A gravidade, nós já falamos nas aulas que, quando ela não for dada, a gente considera o valor de 10 vezes o 2, que é a nossa altura. Uma multiplicação muito simples, basta fazer 16 vezes 2 dá 32. Como você tem 2 zero aqui, basta colocar esses 2 zero. Então dá 3.200. Um cálculo muito simples. Pronto, então já tem o trabalho realizado. Potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. 3.200 dividido por 2. De novo, uma conta muito simples. 32 dividido por 2, 16. Basta acrescentar os 2 zeros. Ou, olha que interessante, pode aparecer 1.600 watts ou 1,6 kW, ou seja, só andei com a vírgula aqui, 1, 2 e 3 casas, 1,6 kJ. Professor, se eu deixar 1.600 joule, tá errado? Não, tá certo. Qual é que é a necessidade, professor, de você colocar esse valor em quilojoule? Porque, conforme sempre eu digo para vocês, né, seja na aula de cálculo como na aula de física, é muito comum que nos exercícios, né, a gente expressar o valor da forma mais simples possível, né, mais simplificado possível. Se fosse, por exemplo, questão de concurso, é muito comum que você, concurso ou um teste, é muito comum que você tem, por exemplo, alternativa de marcar, é muito comum você encontrar o resultado como 1,6 kW. Professor, eu resolvi até 1.600 watts. Tá errado? Não, tá certo. Certíssimo, você não errou não. Continua valendo o que você fez. Dúvida, pessoal?
Tranquilo. Então, olha só, terceiro exemplo. Um bloco de 15 kg de massa. Um bloco de 15 kg de massa. Repousa sobre uma mesa horizontal e sem atrito. No instante t igual a 0, ou seja, no instante t0, que é aqui na origem, né? Aqui na origem, no instante t igual a 0, ele passa a agir sobre esse corpo aqui uma certa força, cuja potência é dada conforme o gráfico a seguir. Então, está aqui os dados, eu tenho a massa, e ela aqui diz, desprezando os efeitos da resistência do ar, e supondo que a força referida seja paralela à mesa, determina o trabalho da força sobre o bloco desde t igual a 0 até t igual a 40, ou seja, desde o instante t igual a 0 até t igual a 40. Então, olha só, quero passar uma informação importante para vocês sobre esse gráfico. Sempre que nós tivermos um gráfico da potência em função do tempo, o trabalho realizado é igual à área do gráfico. Então, basta eu calcular a área do gráfico, eu já tenho o trabalho. Então, ou seja, professor, para qualquer gráfico? Não, quando eu tenho um gráfico da potência em função do tempo. Ou, se fosse na força elástica, conforme eu comentei, tinha mostrado o gráfico, se eu tivesse o gráfico da força elástica em relação a x, que é o deslocamento. Um gráfico da força em relação ao deslocamento, a área do gráfico também é trabalho. Agora, quando eu tenho um gráfico da potência em função do tempo, a área do gráfico, ela me dá o trabalho realizado. Então, olha só. Podemos calcular esse trabalho de duas formas. Primeiro, professor, eu não sei que figura é essa. Alguém, se eu perguntar, que figura é essa que está aí, pessoal? Essa figura apresentada aqui, que figura é essa? Que tipo de figura geométrica? Essa figura aqui. Qual é que é essa figura geométrica? Ali tem um quadrado e um triângulo, retângulo, né? Isso. Junção de um quadrado e um retângulo, que figura que é? Polígono? Não. Trapézio. Então, olha só. Professor, eu não lembrei que essa figura é um trapézio. Mas eu vi, professor, que eu tenho aqui um triângulo e tenho um retângulo. Não tem problema. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Professor, a área do triângulo é fácil. É base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. E a área do retângulo? Professor, a área do retângulo é base vezes a altura. Só base vezes a altura. Então vai ser a base vezes a altura. Tudo bem. Como também a gente poderia calcular isso aqui aplicando a área do trapézio. Porque a área do trapézio, ela é base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Qual é que é a base maior? De 0 até 40, quanto é que vale? 40, concorda? Certo. Base maior é 40. Quanto vale a base menor? 20. 20. Então seria 40 mais 20. 2 aqui ficou ruim, mais 20. Tudo isso vezes a altura. Quanto é que vale essa altura aqui? 100. 100 vezes 100, tudo isso aqui dividido por 2. Olha só, fiz um único cálculo só agora, professor. Eu não lembrei que essa figura é um trapézio. Não tem problema. Calcula a área do triângulo, que você lembrou, e depois calcula a área do retângulo e soma os dois. Dá o mesmo resultado.
Dá o mesmo, tá, pessoal? Dá. Vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base. Quanto vale essa base aqui? 20. Tranquilo? Pessoal, tudo bem? Tudo bem? A base 20 vezes a altura. Quanto vale a altura? 100. 100. 100. Tudo isso aqui dividido por 2. Quanto dá essa área, pessoal? 1000. Dá? 1000. 1000. 1000. Tá aí, ó. E a área do quadrado é base vezes a altura. Quanto é que vale essa base aqui? 20. 20. 20 vezes a altura 100. 20 vezes 100 dá quanto? 2000. 2.000 mais 1.000 dá quanto? 3000. 3.000. Então, significa o trabalho realizado por esse corpo é igual a 3.000 joule. Professor, eu achei interessante fazer só um cálculo, que eu usar a área do trapézio, que eu achei muito mais prático. Exatamente, não tem problema. Que eu fiz aqui no cálculo de vocês, olha só. Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho vai ser igual à área desse gráfico aqui. Como a figura que eu tenho aqui é um trapézio, a área de um trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Quanto vale a base maior? Professor, está aqui, ó, de 0 até 40 vale 40. A base menor, 20. Vezes a altura. Professor, a altura é 100. Está aqui, ó, vezes 100. 40 mais 20 dá 60. 60 vezes 100 dá 6.000. E 6.000 dividido por 2 dá 3.000 joule. Ou 3 kJ. Basta pegar esses 3 zeros aqui e colocar eles em quilo. Então, olha só, pessoal. Sempre que a gente vê o gráfico da potência em relação ao tempo, se a gente quiser saber o trabalho, basta calcular a área do gráfico. Eu poderia pedir, por exemplo, qual é que é o trabalho de 0 a 20. Ou simplesmente qual é que é o trabalho de 20 a 40. Então, olha só, professor, eu não enxerguei o trapézio, conforme eu disse. Utiliza a expressão que você viu. Calcula a área do triângulo, que é esse que está aqui, e depois soma com a área desse retângulo que está aqui por fora, aqui, ó. Dá o mesmo cálculo que nós acabamos de fazer. Vimos que aqui no retângulo deu 2.000, na área do triângulo deu 1.000, somando 2.000 mais 1.000 dá 3.000 também. Então, o resultado não muda. Independente se você vai optar para fazer pela área do triângulo e depois do retângulo, ou simplesmente pegar a área total do trapézio. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, olha só. Quando eu calculo a potência de uma máquina, por exemplo, as máquinas que eu mostrei para vocês lá, igual essa máquina aqui, por exemplo, se eu tiver duas máquinas, por exemplo, eu preciso saber o rendimento dessa máquina. Porque quando eu vou comprar, por exemplo, um produto, né, ou um equipamento, a gente verifica todos esses detalhes. Por que você prefere, por exemplo, por que, por exemplo, o pessoal, por exemplo, da Fórmula 1, por exemplo, não utiliza, por exemplo, um Gol, por exemplo, 16 válvulas? Por quê? Porque esse motor, ele é menos eficiente em relação ao motor que ele utiliza. Por exemplo, vamos supor que seu carro, por exemplo, chega, por exemplo, a ter 240. Para ele, por exemplo, não serve. Por quê? Porque o rendimento desse motor é muito baixo. É muito baixo, vai render muito pouco. Porque, às vezes, ele precisa andar, por exemplo, a 300 e 350 km por hora. E o seu motor, por exemplo, ele não desenvolve isso. Então, qual que é o elemento essencial? É o rendimento. Então, eu preciso saber qual que me dá um rendimento melhor, né?
Então, eu verifico. Então, o rendimento ele é um elemento muito essencial para a gente calcular. Então, olha só, o rendimento ele é dado pela razão entre a potência útil e a potência total recebida. Então, o rendimento de qualquer máquina, de qualquer sistema, é sempre pela potência útil, a potência que eu estou utilizando, de fato, que está me servindo para alguma coisa importante, dividido pela potência total que eu estou recebendo. Professor, você está recebendo uma certa potência. Vamos supor que você está recebendo uma potência de 50. E você está utilizando apenas 10. O que aconteceu com os 40, professor? Onde que foram os 40? Alguém pode responder para mim? Eu estou recebendo uma potência de 50, estou utilizando só 10. Cadê os 40? É dissipada a potência? Está sendo dissipada. Como é que nós podemos entender a palavra dissipada? Como se fosse está sendo jogado fora, não está sendo utilizado. É igual você comprar um carro, porque em média, no mínimo, os carros, 1 litro fazem a 10 km, no mínimo, né? Ou seja, 1 litro a 10 km. Imagina você compra um carro que você coloca 40 litros de combustível, ele gasta os 40 a cada 10 km. Esse motor, ele é bom para você ou é ruim? Depende. Depende Depende do quê? Vai, explica. da finalidade do motor. Não, estou falando de um carro. Você comprou um carro. Aham. Você está com um carro. A finalidade do carro seu é... Você tem a sua finalidade, mas você tem um carro. O teu carro... Sim. Porque o padrão mínimo dos carros, no mínimo, um carro no mínimo, 1 litro tem que dar para 10 km, no mínimo. Na pior das hipóteses, tem que chegar 1 litro, no mínimo, na pior das hipóteses, que esse carro já está com muitos problemas, na pior das hipóteses, 8,5, 9, mas não, ainda consegue manter 10. Só que o seu, ele gasta 20 litros a cada 10 quilômetros. É ruim, né? Não, nesse caso é ruim. Analisando por esse ponto é ruim. Ele, para você, ele apresenta um rendimento bom ou um rendimento ruim? Nesse caso, ruim. Ruim. Por quê? Você está utilizando, você está dissipando muita potência no motor e utilizando pouca potência. O ideal nosso é que o meu rendimento esteja próximo dos 100%. Claro, professor, vai chegar a 100%? Não, é porque nós sabemos que existe erro e existe falha. Se eu perguntar para vocês, olhando para essa equação, qual é que seria a condição para que eu tivesse o rendimento igual a 100%? Olhando para essa fórmula aqui, quando é que eu teria o rendimento igual a 100%? Qual é a condição que eu tenha um rendimento 100%? Potência utilizada e total recebida 1 por 1. Ou seja, a quantidade de potência que eu estou transmitindo, toda ela tem que ser o quê? Utilizada. É isso que você falou, ou seja, o que significa, professor? A potência útil é igual à potência transmitida. Se isso for igual, eu simplifico. Se as duas forem igual, isso vai dar quanto? 1. E, para transformar em porcentagem, basta multiplicar isso aqui por 100. Então, eu teria um rendimento 100%. E isso é muito comum, por exemplo, quando a gente liga, por exemplo, a gente pega o nosso celular, por exemplo, a gente faz ligação. Acredito que vocês já vivenciaram isso. Às vezes você começa a perceber que num determinado lugar, a pessoa fala, parece que você não consegue ouvir bem. E vocês começam a falar, não, o sinal está fraco aqui, o sinal está fraco. Vocês já fizeram isso? Ou já passaram por isso? O sinal está fraco, não estou te ouvindo bem. Vou parar aqui, eu estou andando, por exemplo. O que significa, professor, aqui? A potência que está sendo transmitida, por exemplo, pela antena, por exemplo, da operadora, né? A potência que você está, por exemplo, recebendo e a potência que você está utilizando está sendo, a maior parte está sendo
dissipada. E aí o que acontece? Não há, por exemplo, a relação de casamento de impedância. Por quê? Porque está tendo uma dissipação muito maior. E, por consequência, a relação sinal-ruído é menor. O que significa, professor? Você tem mais interferência no sinal, tem mais ruído do que o próprio sinal útil. Então, você está sofrendo muita interferência, por exemplo, na tua ligação, está ocorrendo muitas interferências e você está utilizando, né, pouca daquela potência. E, por consequência, a intensidade do sinal diminui. Como diminui, por consequência, a gente observa que o sinal está ruim. Assim como acontece no Wi-Fi, se você instala, por exemplo, o teu roteador, por exemplo, está na sala, por exemplo, da tua sala para o teu quarto, por exemplo, vamos supor um pouquinho distante. Se a tua antena, ou se o teu roteador tiver apenas uma antena, o campo de radiação ele é muito menor. E você começa a perceber que no teu quarto o sinal começa a chegar com uma intensidade muito fraca. Por quê? Porque ao longo desse trajeto há obstáculo, há interferência que o sinal está sofrendo. Então, a potência que está sendo utilizada é menor que a potência que está sendo transmitida. Por consequência, você tem uma perda maior e, por consequência, o rendimento do seu equipamento é menor. É claro que a gente, na prática, espera sempre, né? A gente projeta os sistemas para que, no mínimo, a gente tenha uma perda considerável, né? Em que não haja, né, uma perca muito grande do sinal transmitido. Então é muito importante quando a gente olha nas máquinas, no funcionamento das máquinas, o rendimento ele é um elemento essencial, que deve ser levado em conta. Tá? O rendimento é representado por essa letra N, parece aqui. Agora, existe casos, gente, deixa eu comentar com vocês, existe casos que a potência transmitida, total recebida, acaba também sendo considerada como uma potência dissipada. Né? Por exemplo, quando um cara, por exemplo, vai, por exemplo, né, lá no espaço, por exemplo, que você só tem ação da força da gravidade. Então, o que está sendo transmitido será a mesma potência que está sendo dissipada. E o que você vai utilizar será a tua potência útil. Então, isso acontece. Tem casos que, né, essa potência ela acaba se aproximando da potência dissipada. Ou seja, professor, não está sendo utilizada uma certa quantidade. Né? E é muito fácil calcular, por exemplo, a potência dissipada, porque se eu tenho a total e eu tenho quanto estou utilizando, eu consigo saber a potência que eu estou dissipando. E eu acredito isso acontece, principalmente, por exemplo, dia de chuva. Dia de chuva, se você estiver em um determinado lugar, por exemplo, ligando o telefone para alguém, você consegue perceber o nível da potência do sinal. Professor, como é que eu percebo isso? Por exemplo, tem lugares que a gente vai no celular, às vezes aparece a rede. Acredito que você já fora numa determinada área, que aquele sinal lá que marca, por exemplo, a rede lá da operadora, se é Vivo, se é TIM, se é Oi, às vezes ele não aparece. Já aconteceu isso com você no celular, que às vezes você fala assim, não tem rede. Já aconteceu com vocês? Sim, com certeza. O que significa que não tem rede? Ou seja, você não está utilizando nenhuma potência. Então, nesse caso, a potência transmitida é igual a potência dissipada. Então, está sendo tudo dissipado. Então, ou seja, você não tem um nível de sinal. E à medida que você vai mudando de setor, vai aumentando a amplitude da potência que está sendo utilizada, você começa a perceber que o sinal começa a aparecer. Ou seja, tem uma certa potência útil utilizado pelo equipamento. Ali você começa a perceber, no nosso caso a gente vê que tem um sinal, tem dois pauzinhos aqui, tem um pauzinho. Não, o meu tá cheio. Apareceu aqui o sinal. Por quê? Porque ali você tem uma potência sendo utilizada maior e uma potência sendo dissipada menor. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, tá aqui os nomes das grandezas. O rendimento não tem unidade. Professor, por que não tem unidade? Ué, você está dividindo potência por potência. Qual é a unidade da potência? Watts. Então, watts, eu vou cortar o watts com watts, o rendimento não vai ter unidade. Ele é uma grandeza adimensional. Então, PU, potência útil, de novo, unidade da potência, joule por segundo, ou watts, né, que foi batizado, então, se não fosse batizado por watts, ia permanecer joule por segundo. PTR é a potência total recebida, e essa aqui é a potência útil, e o N, então, é o nosso rendimento. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que eu
vou comentar. Vamos já comentar aqui no exemplo aqui. Olha só o nosso exemplo. O rendimento de uma certa máquina é de 80%, sabendo que ela recebe uma potência de 10 kW. Calcule a potência útil oferecida, a potência dissipada. Então, olha só, o que nós sabemos? Primeira coisa, sempre tem que tirar os dados. O rendimento é 80%, ou seja, igual a 0,8. Professor, como é que você chegou no 0,8? 80 dividido por 100, porque é 80%. Então, é 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 é 0,8. A potência total transmitida é 10 kW. Então, nós queremos saber a potência útil e queremos saber também a potência dissipada. Então, olha só, o rendimento é igual à potência útil dividido pela potência total transmitida, né? Ou total recebida. Então, olha só, qual é a potência total? 10 kW. Está aqui, ó. Então, está aqui, ó. Lembrando, é 10K. O que significa, professor? Que tem 3 zeros. Então, é 10 e acrescento os 3 zeros. Porque 10 vezes 1000 vai dar os 3 zeros, porque é 10K. E no lugar do rendimento, eu coloco o valor do rendimento, que é 0,8. Aqui onde eu quero fazer uma observação importante. Quando eu tiver o rendimento em porcentagem, na hora de calcular na fórmula, ele não pode entrar em porcentagem. Entenderam o que eu falei, pessoal? Não pode entrar em porcentagem o rendimento. Por isso é que eu peguei aqui 80%, transformei em valor linear, que é 0,8. Então, está aqui, 0,8 igual potência útil, dividido, então, por 10.000, né? 10K, 10.000. Basta multiplicar. Se multiplicar 0,8 vezes 10.000, nós temos, então, uma potência útil de 8.000 watts, ou seja, 8K. Pessoal, olha só, se a potência total é 10, potência total é 10K, e estou utilizando 8, quanto é que está sendo dissipado? 2. 2, está aqui, ó. Então, isso que eu fiz aqui. Não precisava fazer esse cálculo aqui, tá? É questão de olhar, mas a gente tem que fazer o cálculo para explicar para os alunos como é que a gente chegou nesse resultado. É pegar o total, subtrair do que você está utilizando. Um rendimento de 80% é bom, concordam? Ótimo. Porque se a potência total é 10, eu estou utilizando 8, estou perdendo apenas 2, bom. Né? Essa máquina está me oferecendo alguma coisa boa. Pessoal, dúvida? Professor, título de curiosidade. Isso. Um veículo automotivo, ele tem algo que estabelece uma quantidade mínima de aproveitamento? Aproveitamento, que você está falando assim, em que sentido? Aproveitamento, deixa eu falar a linguagem correta aqui, da potência... da potência utilizada? Isso. O melhor é ter uma potência na casa dos 95. O ideal. Então, você tem um rendimento de 95%. Ah, tá. Agora, o que acontece? Se eu estou aumentando o rendimento, que esse motor ele é muito eficiente, o que acontece com o bolso do usuário? Agradece. Já era. O que acontece com o bolso? Já era. O bolso, eu vou exigir mais do bolso. Então, o que muitos fazem? A gente, dentro do motor, existe lá, ó, vários elementos, né, que a gente analisa, vários equipamentos. Então, o que eles fazem, muito deles? Em vez de eu ficar só olhar, por exemplo, esse motor numa potência só, por exemplo, de quilowatts, que é uma potência menor, a gente expressa essa potência em cavalos vapor, ou seja, quantas rotações por minuto que ele consegue realizar. Agora, é claro, por exemplo, na indústria, por exemplo, automobilística, que você falou, por exemplo, o ideal seria manter nessa faixa de 95, que já é bom. 80 também é muito bom. Se tratando, por exemplo, de máquinas industriais, é muito bom.
tá? Consegue desenvolver, né, uma potência média muito boa, porque se a potência utilizada é 8K de 10, né, na média está com uma potência muito boa. Agora, o que acontece, por exemplo, com as empresas? Como eles sabem que o bolso vai pesar, aí o que eu faço, por exemplo? Na Alemanha vão fazer, por exemplo, um Gol, um Volkswagen na Alemanha. Aí que no Paraguai também vão fazer um Volkswagen. No Brasil também vão fazer. Com a mesma marca, tem a mesma marca, né? Gol, por exemplo. Só que o Gol da Alemanha não é o Gol do Paraguai, não é o Gol do Brasil. Você consegue perceber por quê? O que eles vejam? Espera aí. No mercado, por exemplo, que eu sirvo, é muito mais fácil, por exemplo, eu oferecer, por exemplo, hoje, por exemplo, você está mais ô Ender, Sim. vamos pegar um exemplo prático. Hoje, por exemplo, você está mais perto de comprar, por exemplo, um Gol ou uma Ferrari? Um Gol, né? O que eu quero dizer com isso? As empresas, elas pensam nisso. Então, o que acontece, por exemplo? Então, eles investem mais, né? Onde eles recebem muito mais, por exemplo, na Fórmula 1, né? Pessoas que trabalham com o carro como uma utilidade, como profissão. Porque o pessoal da Fórmula 1, para eles, o carro, né, é o que eles mais trabalham. E isso aconteceu, por exemplo, com o Lewis Hamilton, quando ele foi, por exemplo, na França. Ele está acostumado a correr um carro de Fórmula 1 e ele foi lá com a mulher dele passear e estavam de férias. E ele pegou um carro normal para dirigir. Um carro normal, digamos assim, um carro comum. Acabou que ele foi multado. Por quê? Porque ele não estava conseguindo andar nem devagar com um carro comum. E que ele chegava a ter 200, ele achava que 200 no carro da Fórmula 1 e que ele está andando a 60, 80 km por hora. Então, o que acontece? A maioria das empresas, ele investem muito para essas áreas. Por quê? Porque eles conseguem ganhar muito mais nisso. Entendi. Agora, é claro, existe uma margem. Por exemplo, eu não vou fazer, por exemplo, um motor de carro. Por exemplo, antigamente, os motores bons, hoje mudou muito, mas antigamente, por exemplo, hoje não existe. Se você pegar, por exemplo, um Fusca, por exemplo, aquele bem antigo, sabe aquele Fusca antigo? Aqueles motores, por exemplo, antigos, eles têm uma potência muito boa. Muito boa. Tem, por exemplo, um morro, por exemplo, que Fusca subia, um Gol não sobe. Né? Hoje em dia, por exemplo, você pegar, por exemplo, um carro, por exemplo, 1.0. O que significa 1.0? Ou seja, a capacidade do motor desenvolver. Se você pegar, por exemplo, 1.0, dependendo, por exemplo, da subida que você tiver, por exemplo, você não consegue desenvolver uma grande potência com a segunda marcha. Às vezes você é obrigado a colocar o quê? A primeira. Né? Porque vocês sabem que nos carros, né, a marcha que... Qual que é a marcha que tem maior potência? A primeira. Não. A ré. A quinta. A ré. É. Isso. É a marcha que tem maior potência. E depois vem o quê? A primeira. Então, por isso que você vê, às vezes você está conseguindo subir de segunda, porque a potência que o motor tem para desenvolver, por exemplo, com aquela máquina, não é compatível. Então, o que acontece? Às vezes você tem que ser obrigado a colocar primeiro, ou seja, quando você coloca primeiro, o que você fala no carro? Ah, aqui você vai, ou devagar ou rápido, mas nós vamos chegar lá. Professor, então isso Sim. tem a ver com a questão... Posso passar uma moto, um barulho. Então isso tem a ver com a questão da transmissão, nesse caso aí? Da transferência da energia, exatamente. Tem a ver com a transferência. Por quê? Quando você, por exemplo, pisa, por exemplo, no freio, ou por exemplo, vamos pegar o acelerador. Quando você aciona, por exemplo, o acelerador, o que você faz no acelerador? Você está aplicando uma certa força nele, certo? Esse impulso vai gerar uma quantidade de movimento. E esse movimento ele vai fazer uma transferência de energia para o sistema. Só que essa energia que eu trabalho, que ele vai realizar, se ele realizar esse trabalho para transferir durante um intervalo de tempo maior, você está desenvolvendo uma potência menor. E por consequência, aquela marcha não consegue. Então, obrigatoriamente, o que você faz? Você coloca a primeira marcha, onde você
desenvolva um trabalho em menos tempo, e quanto menor o intervalo de tempo, maior é a potência média desenvolvida por essa máquina ou por esse motor. Por isso é que dá a impressão, quando a gente está dirigindo, que ela tem mais força. Ou seja, estou desenvolvendo, né, uma potência média maior. Ou seja, estou transferindo uma... Ou seja, vamos supor que tenho 50 watts de potência. O que significa, professor? Estou transferindo 50 joules a cada segundo. Então, é muita energia que eu estou transferindo a cada segundo. Então, como é que a gente percebe isso, professor? A gente vê que o motor do carro está com mais força, ou seja, o carro está andando mais firme. Por quê? Estou transferindo uma energia maior. Entendi. Tranquilo, pessoal? Então é isso Ô, aí. Daniel, Sim? mas a gente tem que levar em consideração também essas máquinas, que uma máquina que trabalha mais próximo possível de 100%, ela vai ter um desgaste maior, né? Ou você vai ter que calcular para ela trabalhar numa porcentagem que atenda e que ela meio que fica sobrando força ali para que não desgaste tanto. Isso. Ou não? Se ela trabalha, por exemplo, próximo de 100, o que a gente faz na prática? Né? A gente... porque, assim, todo equipamento, toda máquina, existe sempre uma banda de guarda. Ou seja, uma faixa, uma margem de tolerância. Então, a gente sempre vai trabalhar deixando uma margem de tolerância. E claro, você não vai estourar ele para trabalhar perto de 100. Então, a gente deixa ele trabalhar com uma certa margem de tolerância, né, de erro, e você garante que dentro daquela faixa ele vai oferecer para você resultados satisfatórios. Mas isso que você falou é verídico. Por isso é que a gente não deixa ele trabalhar só nessa faixa, a gente garante uma certa margem para evitar também esse desgaste. Até porque a gente sabe que componentes eletrônicos, eles têm um tempo de vida útil, né? Limitador. Principalmente hoje, por exemplo, que se utiliza muito componente CMD, né? Então, a vida útil ainda é um elemento muito importante. Então, olha só, segundo exercício. É uma rodovia plana, um veículo apresenta velocidade de 20 metros por segundo, no instante em que a potência da força exercida pelo motor é igual a 132 kW, ou seja, 132.000 watts. Sabendo que o peso do veículo, olha que interessante, o peso do veículo é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 newton, ou seja, 20.000 newton. Determine a aceleração em metros por segundo ao quadrado do veículo nesse instante. Olha só que interessante, nós queremos determinar a aceleração. Esse é um daqueles casos que eu mostrei para vocês. Então, primeiro, eu tenho aqui os dados, tenho a velocidade, tenho a potência e tenho o peso que foi dado do corpo. O que é potência? A potência é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Trabalho, ele falou que é plano, então está tudo na horizontal. Trabalho é força vezes o deslocamento. Tudo bem, pessoal? E deslocamento dividido, que nós já vimos isso lá no começo, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo nos dá a velocidade. Então, significa que a minha potência vai ser igual à força aplicada vezes a velocidade. Então, eu tenho uma potência que é 32.000 igual à força que eu quero calcular. Por que eu quero calcular força, professor? Porque se eu quero saber a aceleração, força é igual a massa vezes aceleração. Esse exercício aqui é um exercício que vai fazer lembrar todos os conceitos que a gente viu. Então, olha só, está aqui o valor da potência, a força e o valor da velocidade. Então, basta pegar o 20 que está multiplicando aqui, passar ele dividindo. Então, força vai ser igual a 132.000 dividido por 20, dá 6.600 newton. Então, tem uma força de 6.600 newton. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Então, olha só, o que a gente sabe? Que força resultante, segundo a lei de Newton,
é igual a massa vezes a aceleração. Eu já tenho a força, acabei de calcular a força. Está aqui a força. Eu quero saber a aceleração. Temos a massa, pessoal? Foi dada a massa? Sim ou não? Foi. Cadê a massa? 2 vezes 10 elevado à quarta, não é? Não, esse é o peso. Está É o escrito peso, aqui. né? Isso. Então não temos a massa. Só que olha só, eu sei como é que eu calculo o peso. Como é que a gente calcula o peso? Peso é igual a massa vezes a aceleração vezes a gravidade. Certo? Então tá aqui, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. No lugar do peso eu coloquei, tá aqui 2 vezes 10 elevado a 4, ou seja, 20.000. Tá aqui no lugar do peso, igual a massa, a aceleração é 10. Então a massa vai ser igual a 20.000 dividido por 10. E isso aqui nos dá 2.000. Então, tenho agora a minha massa, 2.000 kg. Pronto. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força eu já calculei, que é 6.600, igual a massa, que é 2.000, vezes a aceleração. Então, a minha aceleração vai ser igual a 6.600 dividido por 20.000. Basta cortar esses 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 66 dividido por 20, 3,3. Dúvida, pessoal? Dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, olha só, já que vocês falaram tranquilo, vocês têm aqui 3 exercícios que eu deixei aqui para vocês resolverem. Todos eles estão com resultado. Naquele mesmo esquema que a gente tem feito, vocês resolvam e vocês mandam para mim. Vocês têm até domingo, tá? Até domingo para mandar para mim. É claro, nossa aula vai terminar agora, vai terminar. Se vocês pegarem para resolver, conforme muitos alunos fazem, acabou a aula, já resolvem e já mandam para mim. Qualquer dúvida, eu já vou mostrando o que tem que melhorar, o que tem que fazer, assim como nos conceitos que a gente viu. Só vou retificar algo, pessoal. No material de vocês, eu mandei no exercício que lá está 70 km, não é 70, está 72 km. Tá? No material que vocês receberam, lá apareceu com 70 km por hora. É 72 km por hora. Tá? É só vocês retificarem se tiver resolver, em vez de utilizar o 70 que está lá, porque essa resposta que eu coloquei aqui é considerando 72 km por hora. Tá? E esse exercício é importante porque eu quero saber a força de atrito. Só que tem uma informação importante aqui, ó. Que vocês vão encontrar aqui, olha a informação importante. Velocidade constante. Se a velocidade é constante, significa que a força aplicada é igual à força de atrito. Lembra lá no desenho que eu fiz lá no começo? Quando eu fiz aquele desenho no começo, enquanto o corpo não tiver movimento, a força aplicada é igual à força de atrito. Então, basta calcular a força aplicada, que vocês vão chegar também na força de atrito. Então, olha só. O prazo, vocês têm até domingo para mandar para mim, tá? Mas eu acredito que vocês, até amanhã ou sexta-feira, vocês já terminam isso. Pessoal, vou passar umas informações para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar essa tela desse jeito para eu voltar aqui na nossa tela, para eu passar umas informações importantes para vocês. Além daquelas que eu já tenho passado também para vocês, que vocês já sabem. Tá? Então, a nossa aula por hoje é essa. Tá? E vocês vão fazer os exercícios. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tá bom?